Bem, pessoal, vamos lá para a resolução da nossa lista 2 de termodinâmica. O texto da questão diz assim: uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot executa 10 ciclos por segundo. Sabe-se que em cada ciclo ela retira 800 joules da fonte quente e cede 400 joules para a fonte fria. Então percebam a ideia aqui. O problema já nos disse que a quantidade de calor que é retirada da fonte quente, nosso QQ, equivale a 800 joules. E o calor que é rejeitado à fonte fria, né, que é cedido, o QF, vale 400 joules. Aí vamos seguir a leitura. Se a temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius, olha só, então a temperatura da fonte fria, o nosso TF, vale 27 graus Celsius, né? A gente já soma aqui a 273 para não esquecer. Tá aqui, TF é 27 graus Celsius. O rendimento dessa máquina e a temperatura da fonte quente valem respectivamente. Então, veja, estamos nos perguntando quem é o rendimento dessa máquina térmica e quem é a temperatura da fonte quente, TQ. Estes são os questionamentos, né? E vamos para os dados aqui. É uma máquina de Carnot, né? Então isso é importante porque tem aquelas relações que nós só podemos usar para as máquinas de Carnot. E queremos o rendimento e a temperatura da fonte quente. Então percebam o seguinte aqui. O rendimento em qualquer máquina térmica, ela pode ser dado pela relação entre o trabalho realizado e o calor da fonte que é retirado da fonte quente, que é o total de energia que entra na máquina, né? Parte realiza esse trabalho e outra parte é rejeitada à fonte fria, né? Então a gente já tem rapidamente aqui que como entrou 800 joules da fonte quente e 400 foi rejeitado à fonte fria, significa que o trabalho realizado foi os outros 400 joules. Então, nós já temos aqui o trabalho, né? E ele quer saber o rendimento, né? Então, aqui fica direto agora, né? O trabalho é 400 joules. E o calor da fonte quente, o problema deu, que é os 800 joules. Isso nos diz que o rendimento dessa máquina, 400 dividido por 800, isso aqui dá 1/2, né? O que equivale a 50%. Né? Metade do calor que é inserido na máquina, né? Através da fonte quente, é transformado em trabalho útil. Né? Então, está aqui respondido o rendimento, 50%, né? A gente já conseguia matar a questão aqui, ó, letra D, onde que tem 50%. E agora vamos trabalhar para encontrar o calor, a temperatura da fonte quente. Então, como é uma máquina de Carnot, a gente tem alguns meios aqui para encontrar. Né? Um deles é a gente usar essa relação do rendimento aqui, ó, que pode ser dada por 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Como a gente tem um rendimento, acabamos de encontrar 50% ou 1/2, então a gente substitui aqui 1/2 é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, ó, é esse aqui, ó, 273 mais 27, né? 273 para transformar em Kelvin a temperatura que está em Celsius. O que nos dá 300 Kelvin. Então aqui a gente tem que a temperatura da fonte fria é 300 dividido pela temperatura da fonte quente, que é o que queremos encontrar. Então, ó, a gente tem essa fração aqui, ó, menos 300 dividido por TQ.
A gente pode jogar para o primeiro membro e vai ficar mais, né? Vem mais 300 sobre TQ, igual a o 1 que já está aqui no segundo membro. A gente pega esse 1 meio e passa para o segundo membro, vem menos 1 meio. Então aqui a gente tem agora 300 dividido por TQ é igual a 1 menos 1 meio é 1 meio. Agora a gente tem uma igualdade de razões, né? Tem uma proporção, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, TQ vezes 1 dá o próprio TQ e 2 vezes 300. Implica dizer que a temperatura da fonte quente é o dobro de 300, que é 600 Kelvin, como já prevíamos aqui, certo? Então, tá aí uma questãozinha simples para a gente esquentar os motores para as próximas.